Olá, começamos mais um programa de entrevistas denominado Marcos de Inovação e hoje nós temos uma convidada especial que está lá em Minas Gerais, é a Luana Araújo. Ela é médica e infectologista. Doutora Luana, quais são as suas qualificações acadêmicas e profissionais? Olá, Marcos. Muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sou médica formada pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, com residência em infectologia pela mesma instituição. Eu tenho um MBA em gestão de saúde, controle de infecção associada a sistemas de saúde e um mestrado recém-concluído em saúde pública pela Universidade Johns Hopkins, dos Estados Unidos. Mestrado para o qual eu recebi uma bolsa considerada a bolsa mais importante de saúde pública do mundo, chamada Sommer Scholarship, e essa bolsa eu tenho a felicidade de ser a primeira pessoa do país a recebê-la. Atualmente eu tenho um site no qual eu explico, eu traduzo ciência para as pessoas leigas, principalmente relacionadas a doenças infecciosas, e a gente tem um prato cheio aí por conta da pandemia. E também sou consultora em saúde pública para o Banco Mundial. Muito bem. Falando sobre o Covid-19, a vacina, eu li outro dia, mais rápida que foi desenvolvida em 4 anos. Nós estamos prestes a ter uma vacina em desenvolvimento em menos de 1 ano. Essa vacina vai ser eficiente e quais os efeitos colaterais? Essa talvez seja a pergunta do milhão nesse momento, né? Se essa vacina vai funcionar como as pessoas esperam que ela funcione e se ela vai proteger da forma como os mercados, principalmente, esperam que ela proteja. Você tem razão, o desenvolvimento de vacina é um processo extremamente complexo, por isso lento. Algumas vacinas levam 10, 20 anos para serem desenvolvidas, 4 anos nesse universo até esse momento era realmente uma coisa histórica. Agora, quando a gente fala no desenvolvimento de uma vacina com menos de 1 ano, existem razões pelas quais a gente está podendo tentar fazer com que isso aconteça. A primeira coisa é que a maior parte dessas vacinas, principalmente essas que estão mais adiantadas e que prometem estar prontas nesse período que você comenta, são vacinas que já utilizam tecnologias de outras vacinas, né, existentes. Vacinas que levam o vírus inativado de outras doenças, nas quais a gente consegue fazer uma mudança de proteína e aí introduzir a informação nova do vírus da Covid e, com isso, a gente corta um bom tempo de desenvolvimento de um produto novo. Algumas outras vacinas não, elas têm a tecnologia completamente nova, inédita, como a vacina que usa material genético, RNA. Então, a gente ainda está tentando entender nessa corrida pela vacina o que vai funcionar da melhor forma. A gente, com relação à eficácia, né, dessa vacina no mundo real, é difícil. O que está sendo utilizado para comparar é a própria reação do corpo humano ao vírus. Então, a gente está buscando com essas vacinas que elas induzam o mesmo tipo de resposta, confiando de que essa resposta vai trazer proteção de algum prazo com essa intervenção, mas contando também que essa intervenção é mais controlada do que a doença em si. Se ela vai funcionar dessa forma, a gente ainda não sabe. Com relação à segurança, a maior parte das vacinas que estão sendo desenvolvidas, a gente tem acesso aos documentos reais e esses documentos mostram que existe um processo importante de segurança, de desenvolvimento de segurança nesses produtos, mas todas as vacinas elas são passíveis de efeitos colaterais, de indução de eventos que não são aqueles desejáveis, portanto, a gente ainda precisa esperar ela funcionar na vida real para entender exatamente o que vai acontecer. Muito bem. A vacina da gripe, ela é atualizada anualmente. Eu acho que o vírus sofre alguma mutação, algo desse tipo. A vacina do Covid-19 também vai ter que ser atualizada anualmente? Pois a beleza, por assim dizer, e a dificuldade de lidar com uma doença completamente nova, um vírus completamente novo, responder essas perguntas com certa convicção.
A vacina contra a gripe, ela muda por algumas razões. O vírus em si, ele muda todos os anos. Vírus, na verdade, são partículas que, quando vão se multiplicar, elas têm um mecanismo de multiplicação que é falho. Então, essa falibilidade leva a uma mudança desse material genético desse vírus em alguma instância que pode ser suficiente para inativar ou para tornar ineficaz aquela vacina que funcionou no ano anterior. Então, essa é uma das justificativas. A segunda é que mudam, na verdade, as cepas virais, os tipos de vírus daquela doença que estão circulando naquele local, naquele momento. Então, para se cobrir um pouco melhor aquela população, essas vacinas mudam e você é obrigado a tomar vacina todos os anos. A gente ainda não sabe, de novo, porque falta tempo para conseguir entender o que está acontecendo, a gente ainda não sabe se isso vai ser uma realidade para a vacina da Covid. A gente também precisa entender melhor se esse vírus vai mutar suficientemente a ponto de tornar ineficaz aquela vacina que foi produzida anteriormente. É interessante porque quando a gente tenta falar em inovação, a gente fala em acelerar o tempo, em conseguir respostas ou conseguir intervenções que mudem a forma como a gente lida com aquela situação de forma mais rápida, mais desenvolvida. Nesse caso, a gente tem feito tudo possível para acelerar e para inovar numa parte, mas a gente ainda depende da natureza e da evolução natural das coisas para ver como é que isso, de fato, vai se comportar na vida real. Então, tempo. Precisamos de tempo. Você entende que essa pandemia trouxe ou vai trazer inovações? Com certeza, ela já trouxe muita coisa, né? Acho que a primeira coisa que ela trouxe... Primeiro que quando a gente fala em inovação, talvez a maior parte das pessoas pense em produtos propriamente ditos, né? Tecnologia de produtos. O que de fato já aconteceu, né? Eu acho que a maior parte das pessoas não conhecia um aparelho chamado oxímetro até pouco tempo. Hoje isso virou um nome até quase que corriqueiro para grande parte da população. O oxímetro é aquele aparelho que a gente coloca no dedo e mede o nível de oxigenação no sangue. Serve na Covid, por exemplo, para entender se o acometimento dos pulmões é grave o suficiente para a gente precisar ou não internar a pessoa. É uma das informações que a gente usa. Então, se você pensar em inovação, por exemplo, a Apple agora acabou de lançar o novo relógio digital, e essa nova versão do relógio digital não só mede os batimentos cardíacos, não só faz um traçado do eletrocardiograma, né, que é um dos exames que a gente vê o funcionamento do coração, como agora também inclui um oxímetro dentro dessa tecnologia. Então, a gente fala de tecnologia de produtos, a gente fala de tecnologia de vestíveis, mas a gente também fala de tecnologia de informação, né? Como é que a gente muda a forma como as pessoas enxergam isso. Então, a gente pode pensar, por exemplo, que também higiene de mãos era uma coisa que não era parte integrante, importante da vida de grande parte das pessoas, e agora já portanto, nesse rolo vem um monte de outras intervenções, um monte de outras situações, como, por exemplo, a necessidade de se pensar o sistema de saúde e a higiene do sistema de saúde como um todo, essa separação entre hospital e consultório e posto de saúde, casa das pessoas, uma vez que você está falando de um vírus que transmite pelo ar, já não é tão clara, então a tecnologia precisa incluir esse nível maior. Eu acabei de ser moderadora de um evento internacional de inovação falando sobre esse tema, por exemplo, e existem tecnologias com plasma para fazer a higiene de ambientes a partir do tratamento do ar naquele ambiente, né, elevando esse nível de tecnologia e de rapidez e de eficácia dos processos. A gente fala sobre tecnologia de processo, como é que as pessoas pensam transmissão de doenças e prevenção de doenças no sistema de saúde como um todo. Então, atenção primária, o que a pessoa faz em casa, a própria telemedicina acelerou com a pandemia. Então, tem muita coisa borbulhando, né? Eu também tive a alegria de ser vencedora de um desafio promovido pelo MIT, pelo Instituto Tecnológico de Massachusetts, para combater a Covid na Índia, e a gente desenvolveu um biosensor reutilizável e barato, mas muito mais barato que os similares que tem por aí, para detectar a partícula viral, dentre elas o Covid, nos esgotos, né? Quer dizer, é uma outra forma de você entender se aquela população
está afetada ou não, se aquela população está respondendo às suas medidas de saúde. Então, tem desde o nível individual ao nível sistêmico de saúde, tem muita coisa aparecendo por aí. Veja bem, numa sociedade livre e democrática como a nossa, você acha que o governo pode exigir o uso de máscaras? E o governo pode também atuar no fechamento de um comércio que é privado? Eu acho essas decisões todas muito difíceis, porque elas dependem muito mais hoje do que da ciência propriamente dita. Mas, como você coloca, numa sociedade livre e democrática, o que eu esperava e o que eu espero sempre é que o acesso à educação, ou que a educação seja primordial na comunicação com as pessoas. As pessoas precisam estar informadas e responsáveis sobre aquilo que elas têm à frente delas, mas para que isso aconteça, elas precisam entender o que está acontecendo. Então, eu acho que esse talvez seja o grande gargalo nessa história. Eu sou contra um Estado interventor e que usa um poder pátrio sobre a vida das pessoas, sem que essas pessoas compreendam o que está acontecendo. Até porque, se elas compreenderem o que está acontecendo, eu acho muito difícil delas não aderirem às medidas quando elas se mostram tão importantes, necessárias e eficazes quanto na situação atual. Então, a gente sabe hoje que o uso de máscara, ele é o melhor que a gente tem, quer dizer, ela não sozinho não resolve nada, né? Contra o Covid nós temos camadas de proteção, então a gente tem o uso da máscara, a gente tem a higiene de mãos, a gente tem o distanciamento, essas são camadas que se superpõem como uma cebola, né? Para melhorar essa defesa contra a disseminação da doença, e a gente sabe que isso funciona. É agradável? Não, não é agradável, mas é o melhor que se tem até que uma vacina aconteça. Então, para mim é muito difícil entender que você precisa forçar isso goela abaixo de uma população se ela souber e entender e compreender tudo o que acontece. Infelizmente, a gente vive numa sociedade, e isso não é exclusivo do Brasil, em que o analfabetismo científico é inimaginável. Então, é difícil você mostrar para as pessoas do que você está falando quando elas têm dificuldade de compreender o básico do básico. E essa foi uma das razões pelas quais eu comecei o meu site, por exemplo, porque quando eu comecei a mostrar para elas, olha, hidroxicloroquina não funciona, e na verdade não precisava nem dos estudos para mostrar, né, gastar tanto dinheiro com esses estudos todos para mostrar que não funciona, porque na verdade, se você olhar o estudo básico da hidroxicloroquina, você vai ver que o modelo celular é completamente diferente, com chances minúsculas de funcionar no ser humano, assim como nunca funcionou para HIV, para dengue, para zika, que foram as outras doenças para as quais a hidroxicloroquina foi testada. Mas quando eu entendi a dificuldade que as pessoas tinham de compreender a razão pela qual aquilo não funcionava, que o desespero da ignorância, no sentido da falta de informação, era tamanho que obnubilava essa consciência e essa clareza de raciocínio, e as pessoas apelavam para aquilo que elas gostariam que acontecesse, mas não era real, eu entendi que a gente precisava trabalhar mais isso. Então, eu acho que a resposta à sua pergunta é essa. Lidar com o governo, aonde quer que seja, impositivo, mostra que essa população precisa de muito mais educação do que ela tem, porque se ela tivesse educação suficiente, nada disso era necessário. E eu espero que a gente chegue nisso em algum momento, porque eu acho muito triste que a gente precise sobrepor a ignorância com autoridade, autoritarismo. Uhum. E como é que você pode evitar que uma nova pandemia aconteça? Não se pode. Ela vai acontecer. O que você pode fazer quer dizer, não é que não se pode, isso foi um pouco genérico e grave. Pode-se fazer muita coisa, pode-se tentar muita coisa, né? A gente sabe que a maior parte dessas doenças virais, ou os berçários dessas doenças, elas vêm de situações que são muito específicas. Elas normalmente vêm de locais onde há uma convivência entre interespécies que é deletéria, que é prejudicial, tanto para o homem quanto para o meio onde ele se insere. Então, existem dois berçários mais conhecidos, que são um deles na África, um outro deles na China. Quer dizer, a gente já podia imaginar que dessa
desse local na China, ou dessa circunstância que a China promove, poderia nascer outra coisa, como já tinha nascido os outros coronavírus de 10 anos, 15 anos atrás. Então, enquanto a gente não mudar essa relação deletéria entre ser humano e meio ambiente, a gente corre um risco enorme desses vírus voltarem a aparecer, e espera-se, na verdade, hoje, que eles apareçam com uma frequência cada vez maior se esse comportamento não for alterado. Um outro lugar onde isso pode acontecer é o próprio Brasil, né? Essa fronteira agrícola avançando, a Amazônia dentro desses biomas existem formas de vida e tipos virais que são desconhecidos e não são adaptados ao ser humano, e a gente obviamente não tem nenhum tipo de imunidade com relação a eles. Então, toda vez que a gente tem essa relação destrutiva, normalmente a gente leva a pior, né? A natureza, ela é absolutamente sábia, e dentro do equilíbrio dela, isso acaba roendo a corda do lado mais fraco, e o lado mais fraco costuma ser o ser humano. Então, isso pode acontecer. Mas tão importante quanto tentar evitar o nascimento de uma outra circunstância como essa, que não é fácil, é tentar preparar os sistemas de saúde para lidar melhor com isso. Então, você precisa ter, por exemplo, a Coreia do Sul teve uma boa resposta à pandemia porque ela já tinha se preparado por conta do coronavírus que aconteceu, né, há 15 anos lá, 10, 15 anos lá. Então, foi uma mudança legal sobre como o governo consegue lidar com isso, como é que o sistema de saúde se prepara para isso, o nível de educação da população que compreende o risco que está correndo, que compreende o que é uma informação cientificamente possível e o que é uma informação mais manipuladora. Então, existe uma diferença que não só relativa ao micro-organismo propriamente dito. É toda uma resposta do sistema de saúde, quer dizer, a gente pode se preparar para absorver esse impacto, para responder de forma mais efetiva, enquanto a gente tenta modificar esses nascedouros em que as próximas pandemias provavelmente vão aparecer. Minha última pergunta. Por que existe uma diferença tão grande de sintomas do Covid-19 entre as pessoas? Existe, até onde a gente sabe hoje, são 5 fatores os mais importantes que determinam gravidade de doença no Covid. Um deles a gente imagina que seja o tamanho a quantidade de vírus, vou falar de uma forma mais clara, a quantidade de vírus que entra em contato com o organismo do paciente, quer dizer, se ele entra em contato com pouco vírus, é possível que ele desenvolva uma doença mais branda, se ele entra em contato com maior quantidade, possivelmente uma doença mais grave. A segunda é a virulência da própria partícula, quer dizer, quão agressiva essa partícula é. Uma terceira possibilidade é a própria genética do paciente, porque hoje a gente sabe que o Covid não é uma doença pulmonar. O Covid é uma doença inflamatória que atinge os vasos sanguíneos por dentro, né? Então, essa inflamação exagerada junto com esse dano vascular interno leva à maior parte das manifestações que a gente vê pelo Covid. Então, qual é a resposta do paciente geneticamente em termos de inflamação, se ele já tem alguma predisposição à trombose, por exemplo, quer dizer, são fatores genéticos. Uma quarta influência é o fato do paciente ter ou não doenças prévias. Então, se o paciente tem uma doença como hipertensão, que a gente sabe que é um fator de risco importante, se o paciente tem doença pulmonar, se ele se ele é diabético, se ele é obeso, né? A obesidade se tornou um grande fator de risco enorme, porque o paciente parte de uma inflamação basal crônica, e na hora que você adiciona um vírus que causa mais inflamação, essa inflamação vai para um nível muito maior do que o corpo consegue lidar em termos de funcionar de forma saudável, então a doença pode ser mais grave. Então, assim, a gente tem vários fatores que levam a isso. Eu falei para você a genética, a virulência, a quantidade de vírus, se esse paciente tem doença prévia, e o quinto fator... O quinto fator me foge nesse momento, mas na verdade não foge dessa ideia de interação entre organismo e micro-organismo. Então a gente não consegue prever com certeza quem é que vai fazer uma doença mais grave, mas a gente consegue dizer para você se você tem uma chance maior ou não de fazer doença um pouco mais grave por conta desse histórico.
Mas tem uma coisa muito importante, Marcos, que as pessoas precisam levar em consideração, é que nós estamos descobrindo a doença, nós estamos entendendo como é que ela funciona nesse momento. Então, a gente agora vê, por exemplo, pacientes que fizeram doença leve ou moderada lá atrás, por exemplo, há 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, e consideraram que a doença estava resolvida, e aí evoluem 4, 5, 6 semanas depois com um episódio de trombose, né, tromboembolismo pulmonar grave, né, que é sempre um quadro grave. Então, eu só queria que as pessoas... Isso não é um alerta para pânico, não é isso, mas as pessoas precisam compreender que essa é uma doença que está se entendendo. Então, a gente precisa que todo mundo trabalhe dentro do da mesma noção de que estamos descobrindo coisas e elas podem mudar com certa facilidade. Isso é ciência, né? A ciência muda e ela não se reinventa, mas ela se recicla de acordo com as coisas que nós vamos compreendendo melhor e vamos descobrindo. Então, ainda tem muita coisa para aparecer. Essa não é uma doença aguda sem repercussão tardia. Isso a gente já sabe. Então, quanto melhor a gente puder evitar que a pessoa entre em contato com o vírus, melhor. Não é aquela ideia de, vou pegar logo porque aí está resolvido. Não é assim que a banda toca, nesse sentido. Então, nós estamos descobrindo. Vamos ver como é que é a coisa... Mas já estamos muito melhores do que estávamos lá no começo, sem dúvida. A gente conseguiu reduzir a mortalidade pela doença, muito importante, né, nesse período todo. Então, a gente vai caminhando, daqui a pouco vem uma vacina boa e espero que as coisas se ajeitem para o ano que vem. Muito bem, eu agradeço a sua excelente participação, agradeço ao Ninter pela oportunidade de fazer esse programa e deixo agora em aberto para as suas considerações finais. Eu só posso agradecer de novo o convite, fico muito feliz e fico à disposição de vocês sempre que for necessário. Acho que esse é um momento histórico para as pessoas, e não só pela presença da doença, mas como uma oportunidade das pessoas entenderem que ciência tem que fazer parte da vida delas, elas têm que entender um pouco de ciência, e entender ciência significa aderir a essas mudanças, e isso acaba sendo um ambiente mais propício para a inovação, uma melhora de qualidade de vida, uma melhora da saúde das pessoas como um todo, e que isso seja equânime, né? Que a gente consiga levar essa inovação e essa tecnologia e esse cuidado para todo mundo dentro das necessidades das pessoas. De novo, muito obrigada e sempre que precisar eu estou por aqui. Tá bem, muito obrigado.